E você Eu e o era Christian? super Eu e festeira, o agora eu tô Cris, de boa. em menos de 6 meses, a gente tava com Grávida. filho. Aí, ó, menos de 6 meses, era filho. Vocês foram morar junto com quanto tempo? Olha, eu conheci o Cris, a gente ficou pela primeira vez em março. Aí a gente começou a namorar em junho e em setembro eu tava grávida. Foi tudo sem querer, né? Agora. Sem querer, julga. não. A gente deixou, a gente permitiu Você não que usava acontecesse. nada? Não, eu tava sem usar nenhum anticoncepcional na época, porque eu tomava anticoncepcional durante muitos anos, só que daí eu comecei a perceber que tava me fazendo mal, né? Porque era muito hormônio, enfim. E aí eu tive um episódio de saúde que eu fiquei internada, na UTI e tudo mais. E aí eu fiz uma limpa no meu organismo. Eu falei, não vou mais tomar nada de hormônio, nada de não sei o quê. Aí parei de tomar remédio. Antes eu tomava muito remédio, assim, tô com dor de garganta, eu tomava um remédio. Tá? Hoje em dia, assim, eu só tomo se eu realmente estou muito necessitada, com indicação médica e tudo mais. Mas eu sempre... O que eu tô falando, meu Deus? Gente... Da infância. Não, antes Não, não, todo mundo bugou. Não, mas é que é assim, Não, tá? tá A falando gente tá antes- falando assim, quando eu era da criança, aí daqui a pouco eu tô casada grávida, com o Cris, tô Tá grávida. falando do sagitariano. Vamos lá, da sua mãe, organizadora sagitariana. Aí a Gabi quis saber do namorado dela, que não é namorado que não ainda. era namorado. Aí Não, você não, parou a gente de não, peraí, tomar todos eu os comecei a falar do remédios remédio. porque você engravidou. Isso, 6 exatamente. meses grávida. Anticoncepcional. Que Aí eu bagunça. tinha parado de tomar anticoncepcional e eu já tava, tipo, clean, já fazia alguns meses, assim. E aí, quando eu comecei a namorar com o Cris, né, a gente começou a ficar junto e tudo mais, bababá. E aí, teve uma hora que eu falei assim pra ele, olha, eu não tomo nenhum anticoncepcional e tudo mais, né, se você não quer correr o risco, a gente tem que ficar se cuidando da forma que tem que ser. Mas aí estourava o champanhe fora. Sim. Mas pra engravidar do Gael, uma dúvida Não, que eu tenho. então, aí- Estourou o champanhe dentro? Sim. Mas aí Tá. a gente... Porque eu estouro o champanhe fora e acho que tô prevenida. Não, porque a minha Não. ginecologista já disse que até aquela lubrificaçãozinha que sai da cabeça Exato. do pinto, aqui pra falar pinto, buceta, pra caralho, a gente já contém espermatozoide ali. Sim, sim, não, mas é que assim, a gente conversou e falou assim: Bora. quer correr o risco? Vamos, Não, vamos se agora jogar? explicou. Tipo, quer correr o risco? Porque assim, eu não sei. Aí eu até falei: olha, eu tenho Usei muitos ovário anos, né? policístico e tudo mais. A minha tia também tem. A minha tia demorou 8 anos pra engravidar. Sei lá se eu tenho dificuldade pra engravidar ou não, porque eu nunca tentei. Mas se você quiser correr o risco, tamo aí. Porque a gente já sabia muito o que a gente queria, que era estar junto. E eu até acho engraçado que a gente tem uma frase que eu acho que encaixa perfeitamente na nossa situação, que é quando o amor não cabe entre duas pessoas, precisa gerar uma nova vida, sabe? E era isso que a gente sentia, assim. Bonito que a gente isso. tava tão unidos, sabia tanto o que a gente queria, que a gente só falou assim, olha, se for pra acontecer, vai acontecer. Só que aconteceu muito rápido e a gente ficou meio... Nossa, não acredito, sabe? Então era pra ser, não adianta. E o Nick já foi encomendado mesmo. Eu Aquela. tirei... Ela tá. Você sabe que ela tá usando isso pra vida dela, né? Só uma pergunta. Com quanto tempo você já sabia que amava? Gabi, Que você sabia que ele era a pessoa certa? no dia que eu conheci ele. Mas lá na casa Então eu não dele. sou porque doida. Você fica. No dia que você conheceu, não foi assim igual ela. Não, mas é que eu vou Não, explicar não pra foi. vocês. É que, tipo assim, a gente ficou conversando antes de se conhecer. O Kevão tava no dia, né, Kevão? E eu vou contar até pra vocês a história que é engraçada. Porque, assim, o Cris combinou comigo. A sessão de fotos que a Vão era com você? Que foram escolher os lookinhos? Ele falou assim... Vocês já se vamos... paqueravam na internet, essas coisas? Não, eu vou Ela contar achava assim, ele eu um vou, criança, acredito. fazer um breve resumo porque a história é longa, mas assim... Não, que a gente eu pode já ficar conhe- até meia-noite. Eu já conhecia o Cris, tipo, não tinha como não conhecer, porque ele tava em todos os lugares, assim. Tipo assim, eu andava na rua, tava no outdoor da Claro, ligava a televisão, tava no Pânico, ligava na Globo, tava no Fantástico. Então, tipo assim, ele tava absolutamente em todos os lugares, onipresente. No YouTube também. Então, assim, eu sabia quem era, às vezes, volta e meia assistia um vídeo ou outro e tal. Achava ele porque- chato? Confessa. Não achava chato, mas eu achava ele meninão, assim. Tipo, nunca que vi... era Não vídeo- consumiu o conteúdo dele? Não, o conteúdo até às vezes eu consumia, mas assim, não me interessava como homem, sabe? Tipo, eu sempre tive uma visão diferente, assim, tipo, de esteticamente falando. Eu gostava de homens mais maduros e tal. E ele era um menino, assim, eu olhava Franjinha pra ele, tipo, você não assim, gostava? Não, Capa da não me Capricho e tal. interessava. E Não aí- era da turma do Mucilon, amiga? Não, porque Igual na época você. ele tinha cabelinho assim. lisinho. Você é é. Maria Mucilon. Ela não é. Mas aí, no final das contas, passou um tempo que eu fiquei sem ver as coisas dele e tudo mais. E aí, eu lembro que, na época, na atualização do Instagram, quando você entrava no Explorar, tinha, tipo, as fotos do Explorar e tinha também aquelas bolinhas dos stories, né? Pra você assistir os stories, tipo, recomendados. Aí, eu cliquei de uma gringa lá, que eu acompanhava de vez em quando, mas não seguia. Aí, eu tava olhando dela, terminou o story dela, começou o dele.
Tipo, entrou o dele, assim, na sequência. E aí era ele e o pai dele almoçando juntos com a mesma camisa, assim, tipo, a mesma estampa, a mesma camisa. E aí eu olhei, eu falei assim, nossa, que fofos, porque, tipo assim, é normal você ver uma criança pequenininha com um pai, né, tipo, com a mesma roupa, ou então duas crianças pequenas usando a mesma roupa. Só que, tipo assim, um marmanjo e um pai mais velho, você não costuma ver. E eu achei muito fofo dos dois, assim. E aí eu até, tipo, comentei assim, só vi, eu falei, ai, que fofa, next. Daí comecei, tipo, a ver as outras coisas. E ele olhou e falou, que fofa. E aí ele respondeu uma carinha, tipo, com um olhinho apaixonado, assim. E aí começou a puxar assunto, oi, tudo bem? E aí eu até falei, Foi nossa... ele que puxou o assunto? tipo assim, eu botei que fofo, e aí ele Tá, mas me não tinha respondeu. intenção. Aí ele que Não, começou zero a investir. intenção, exato. Aí a gente começou a conversar pelo Instagram e aí até, tipo, comecei a dar uma stalkeada, olhar as fotos assim. Falei, nossa, ele tá ficando bonitinho, né? Ele tava passando por uma transição capilar, ele já tava com o cabelo ondulado, assim, já tava com uma carinha diferente. Falei, nossa, tá ficando bonitinho. Aí, enfim... Vou esperar mais 5 anos pra ver se eu quero. se E eu amadurece. achava que ele era muito mais novo que eu, mas ele é 1 ano e meio só mais novo que eu. Tipo assim, 1 ano e meio não tem diferença quase nenhuma, né? Mas, tipo assim, parecia que era muito mais diferente, porque na época eu tava careca, inclusive. Eu fazia academia, tava careca, forte, e ele todo magrinho, cabelinho, assim, tipo, totalmente diferente, assim. E aí, enfim, a gente combinou de se encontrar, e aí a primeira vez que a gente combinou não deu certo, aí eu tinha compromisso, ele também. Mas já tava no flerte ali. A gente começou a falar, tipo, ali era começo de fevereiro, e o nosso encontro saiu dia 4 de março de 2018. E aí a gente... Aí ele falou assim, vem aqui pra casa, eu tô com um projeto musical, quero te mostrar, eu tô com um estúdio aqui, não sei o que. Ele falou? Mas aí você falou... Vem aqui pra casa que eu vou te mostrar o estúdio musical. Mas aí eu fui, né? Aí eu falei assim, eu acho que ele tá me chamando pra um date, né? Aí eu cheguei lá, quem que tava lá? O Kevão, nosso produtor e amigo. E tava também a stylist do Cris na época. E aí um monte de gente, eu falei, tá, peraí, era É uma festa? encontro, suruba? assim. Eu não tô entendendo. E aí depois eu descobri, ele me confessou que, na verdade, ele só pediu pro Kevin e pra antiga estilista dele ficarem lá esperando, tipo, pra mostrar que eles estavam fazendo alguma coisa, entendeu? Pra não parecer que Pra era... parecer que, tipo assim... Ele quis Tava te mostrar levando trabalho. para... eles até falando, esse look, vamos separar esse look, não sei o quê. Tipo, nem tava separando look pra nada, era só uma enrolação curiosidade. pra só mostrar pra mim que... Ele gravou esse dia? Porque ele é YouTube, né? O YouTube geralmente... Não, tava offline, Tava- offline. tá. Aí depois, tipo, deu uns 15 minutos que a gente tava lá e tal, daí eles foram embora e a gente começou a trocar ideia, conversar. A gente ficou, tipo, umas 3 horas conversando. Sem dar nenhum beijinho. Nenhum beijinho, só conversando. E foi aí que eu falei, caramba, a gente Interessei. não pode julgar o livro pela capa, né? Exatamente. Porque ele falou coisas pra mim, assim, tipo, a química foi tão forte, sabe? A gente tocou em assuntos tão profundos numa primeira conversa que eu falei, gente, eu nunca consegui trocar essa ideia com ninguém antes. Então, foi algo que me chamou a atenção, assim, sabe? Quando você fica com aquela sensação, assim... De borboleta. Borboletas no estômago. E aí, depois de um tempão conversando e tal, ele falou assim, você quer alguma coisa, uma água? Eu falei assim, sim, eu quero um beijo. E ele travou? Você pediu o Ele primeiro travou, beijo. Tá bom. Aí ele ficou meio nervoso, aí o beijo não foi muito bom, o primeiro beijo. Ficou uma coisa meio estranha, assim. Aí ele foi pegar água, aí depois, tipo, a gente acabou conversando mais. A gente pediu uma pizza, a gente pediu pizza de alho no primeiro encontro. Não. Parabéns. Quem pediu? É que a gente falou, vamos pedir uma pizza? Vamos. Do que você gosta? Eu falei, nossa, se eu falar pra você que eu gosto de pizza de alho, ele, mentira, eu também gosto, então vamos. A gente pediu pizza de alho. E depois vocês não beijaram mais? Beijamos. E você dormiu lá esse dia? Amiga, mas você tá alho, Os dois, alho com alho, fica alho, entendeu? Tá, e você dormiu lá esse então. dia? Hã? Você dormiu lá esse dia? Dormi. E foi ficando? Ou não? Não, aí eu dormi e daí no dia seguinte ele tinha gravação no Rio de Janeiro. Agora era de verdade. Era de não verdade. Era nada. Era de verdade. Amado. Aí ele saiu cedo pra gravar, eu voltei pra minha casa e aí fiquei, tipo, pensando assim, daí só que eu falei, eu não vou mandar mensagem, porque geralmente a gente manda mensagem, daí os caras começam a fugir, né? Acha que a gente é emocionada. Aí eu falei, dessa vez eu não vou me emocionar. E aí eu não mandei mensagem dele, me mandou mensagem. Aí a gente começou a trocar Você ideia. lembra a mensagem? Falando, Que saudade do seu gostinho de já tô alho. com saudade. Já tô com saudade. Nossa, eu queria ter ficado com você aí. Que preguiça, ter que viajar, não sei o quê. Papinho de homem, né? Mas foi muito gostoso e assim a gente foi levando até hoje, sabe? Tipo, essa relação que a gente tem, assim, de querer estar sempre junto. A gente nunca mais quis se desgrudar. A gente tava morando junto depois de... Deixa eu ver. Conheci em março.
Aí a gente começou a ficar e tal, mas sem falar publicamente. E aí, em junho, a gente revelou que a gente tava junto. E aí, a 3 gente meses. gravamos um Mas clipe. chegou a sair Instagram de fofoca que vocês estavam... Saiu, tipo assim, que a gente ficava postando. Às vezes, a galera via, tipo, o gato dele nos meus stories. Via alguma coisa, tipo, minha no story dele. E não tinha ligação de grupo de amizade nenhuma, pra galera achar que era só uma só os amizadezinha. fã-clubes que já tinham se ligado, assim, sabe? O pessoal acompanha aí, sabe tudo. Mas... Aí chegou o dia dos namorados, né? Dia 12 de junho. Eu falei, é hoje que ele vai me pedir em namoro. Aí ia sair Fez um o primeiro vídeo pro vídeo. Então, a gente fez um vídeo pro canal. Foi o primeiro vídeo que a gente fez, só que era eu e ele, tipo, fazendo um fac amoroso, respondendo perguntas, tipo, de pessoas sobre relacionamento e tal. E a gente ficava brincando que era tudo no profissional. E aí a gente gravou esse vídeo, saiu esse vídeo no dia 12, aí um monte de gente ficou sem entender. Ué, estão namorando? Não estão? O que é isso? E ele não me pediu em namoro, a gente fez um E jantar lá o na casa YouTube dá pra dele. fazer collab? Não. Mas eu gravei junto com ele, né? Tipo. Pro canal dele. Pro canal dele. Ele monetizou ainda essa pegação. Monetizou. E aí, beleza. Eu falei, não me pediu namoro, tudo bem, mas tá gostoso assim também. Tipo, não quero que estrague, sabe? Aí, no dia 15... Mas você tava ansiosa pra que ele te eu pedisse? tava, né? Porque eu já sabia que eu queria ficar com ele. Que, tipo assim, eu não tava... Até na época... Eu sempre fui muito emocionada, tipo assim, eu me apaixonava por alguém, eu já não queria ficar com mais ninguém e tal. Queria só ficar com aquela pessoa, e aquela pessoa Queria pegando pegar todo geral, tipo, e eu lá sofrendo. Aí dessa vez eu Você é falei daquelas assim... que beija na boca e acha que tá namorando? Não. Eu sou. Eu juro que eu sou. 13 namorados, amor. Não, eu sempre fui assim de me apegar, mas não de achar que tava namorando, sabe? De, tipo, se eu gostasse da pessoa, Não, imaginar da assim, química... ter filhos. E você beija a pessoa a primeira vez e você fala... Depende da pessoa, mas Você é tipo assim? assim... Era, né? Eu sempre pensava meu futuro com ela. Hoje eu olho pra trás, vejo as pessoas que eu beijei e penso... Já pensou com essa pessoa? E eu, não. Não. Então... Mas foi engraçado porque, tipo assim, eu senti uma coisa diferente com ele, né? Tipo, que era essa vontade de estar sempre junto. E dessa vez eu falei assim, quando a gente começou a ficar, eu falei... Olha, dessa vez eu vou continuar vivendo minha vida como se não tivesse acontecendo nada demais. Vou continuar ficando com as pessoas que eu quiser e tal. Porque a gente não tem nenhum compromisso. A gente tá se curtindo, tá ficando, mas a gente tá se conhecendo. Só que, cara, eu começava a ficar com as pessoas pensando nele. Eu falei, não, isso daí eu tô me auto-sabotando. Então, eu realmente não quero mais ficar com ninguém. E aí... E como você falou isso pra ele? Você falou... Quando você sentiu isso e falou assim... Cara, eu preciso demonstrar, falar isso pra ele. Como que foi esse processo? Eu não falei, mas eu demonstrava com as minhas atitudes, assim, sabe? Tipo... E ele falou o primeiro eu te amo pra mim. Eu ficava meio assim, porque a gente já... E foi muito rápido, assim, sabe? Porque a gente já sentia esse sentimento tempo? de amor. Foi antes dele me pedir em namoro. Foi, tipo, Então, sei menos lá, de um mês. uns 2 meses no máximo. Tá se identificando. Eu tô mesmo. Porque todo mundo fala assim, conhece, já ama? Gente, mas posso eu falar? Não amo. existe, Eu não acho que existe no um tempo. prazo, não existe um tempo. Acho que é... Quando bate a química, quando o negócio é pra ser, Quando você pronto. sente Às vezes que você é fica aquela anos e anos com pessoa. uma pessoa que não te faz feliz, não te faz bem, sabe? E você joga tanto tempo da tua vida fora com uma pessoa que não te faz ter essa vontade de viver e de fazer as coisas intensamente. Eu e ele, a gente sempre se jogava, assim, tudo que a gente queria fazer, sabe? Ai, vamos fazer tal coisa, vamos viajar, aí beleza. Aí, dia 15 de junho, depois, né? Ele me pediu em namoro dia dos namorados. Dia 15 de junho, eu dormi na casa dele, que no dia 16 a gente ia gravar um clipe que era... Ele tinha me convidado desse projeto musical dele pra eu contracenar com ele. E aí era dia 15 à noite, a gente já deitado na cama pronto pra dormir, que ia acordar cedo. Ele falou, preciso que você assine aquele termo de imagem e tal pra gravar o clipe amanhã. Eu tinha aqueles papéis assim, envelope com um negócio dentro. Eu falei, não, beleza, amanhã de manhã eu assino, já tô aqui deitada, né? Ele, não, assina lá agora. Eu falei, não, mas eu já tô deitada, pra que eu vou assinar agora? Ele, Cara. assina lá, por favor. Era pedido de namoro. Aí eu levantei e falei, tá bom. Aí abri Que assim, cara chato. era eu uma vou embora pra minha passagem casa. impressa pra Punta del Leste, e aí tava escrito assim, vou levar ela pra uma viagem, quer namorar comigo? Porque a música que eu ia gravar o clipe com ele é vou levar ela pra uma viagem. E aí, tipo, ele escreveu o trecho da música e me pediu em namoro. Eu achei tão fofo. E você estragando tudo, né? Não Não, dormir. eu quero dormir. Amanhã eu assino. Amanhã eu assino. E o bichinho Chato. ansioso. E ele Não, lá mas- quase morrendo, né? Mas falou, não, eu vi que ele tava insistindo muito. Eu falei, não, peraí.